Irmãos e irmãs, estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. O título do nosso estudo de hoje é O Veneno da Serpente. O Veneno da Serpente. Então vamos orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor está me dando para trazer teu povo. Obrigado por esse momento na sua presença e que eu possa fazer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que eu diminua e o Senhor cresça. E que o Senhor seja louvado e engrandecido diante do teu povo. Que o teu nome seja engrandecido assim na terra como é no céu. E que possamos crescer no teu conhecimento e na tua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o veneno da serpente. Hoje nós vamos falar sobre este assunto. Eu já comentei em um vídeo, muito no começo deste canal, lá pelo ano 2020, 2021, ano 2020, 2021, por aí assim, eu fiz um vídeo mais ou menos falando sobre isto, só que agora o Senhor me mandou falar novamente. Então vou falar de novo esse mesmo assunto. O veneno da serpente, Satanás, o veneno da serpente, Satanás, foi injetado na humanidade em Gênesis 3:7. Então, em Gênesis 3:7, nos diz o seguinte. Então foram abertos os olhos. Eu vejo aqui o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, em Gênesis 3, do 6 ao 7, nos relata quando a serpente injetou o veneno dela na humanidade, né? Então, qual é o veneno da serpente? O veneno da serpente é o pecado. Então, Satanás foi ele quem no céu, não é? Pecou e levou uma terça parte dos anjos de Deus a se contaminarem com o pecado. Eles também foram picados pelo veneno da serpente. Aqui na terra, a serpente picou o casal, né? Quer dizer, injetou no casal o seu veneno, o pecado, né? Não que a serpente obrigou o casal a pecar, mas com a mentira que ela contou, com o engano, né? Ela tentou até que conseguiu convencer a mulher de que Deus, o Pai Eterno, estava errado, era mentiroso, e ele é que era o certo, quer dizer, a palavra de Deus era mentira e a dele era certa. Então ele convenceu a mulher de que a palavra dela serpente, era a verdadeira e a de Deus era a mentira. Hoje nós estamos vivendo esta mesma coisa. O diabo está dizendo que a palavra dele é a verdade. E ele está dizendo isso usando os dele espalhado por todo mundo, em muitos governos, né? E há esta guerra entre a mentira e a verdade. Então aqui no primeiro casal, né, eles
no caso a mulher, foi influenciada, foi convencida de que Jesus, de que Deus não estava com a verdade, mas sim ele, Satanás. E quando ela acreditou na palavra do diabo e resolveu obedecer a Satanás e comeu o fruto e deu ao marido e ele comeu, então aí foi injetado na humanidade, em toda a humanidade, em todas as épocas, foi injetado o veneno chamado pecado. Então Jesus está dizendo, né, que em Mateus 8, Mateus 8, 22, nos diz o seguinte. Mateus 8, versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Vou ler o versículo 21, que diz assim. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que eu primeiramente vá sepultar meu pai. Então preste atenção o que esse discípulo está dizendo para Jesus. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Então, primeiro, ele estava colocando o seu pai morto em primeiro lugar na sua vida, como a prioridade. Então, Jesus, no versículo 22, ele diz para aquele discípulo, Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, Jesus não permitiu que aquele discípulo desse a prioridade para mortos, para morto, né? Para o pai morto, nem para o pai vivo, porque Jesus diz: quem não deixar pai, mãe, mulher, irmão, filho e esposa por amor, ele não é digno dele. Então a prioridade tem que ser Jesus. E Jesus não permitiu que aquele pai humano, terreno, fosse a prioridade do seu discípulo. Por isso Jesus disse, Jesus, porém, disse-lhe: segue-me. Então, o discípulo de Jesus, o servo de Jesus, o Filho de Deus, tem que seguir a Jesus que é vivo, não ir atrás de mortos. Então Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, o sepultar morto fica para quem já é morto. Quem é vivo tem que seguir quem é vivo. E quem é vivo é Jesus. Quem é morto é Satanás. Então, por isso Jesus diz: e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, Jesus está dizendo para um dos seus discípulos deixar os mortos enterrarem os seus próprios mortos, né? Então, o que Jesus quis dizer com esta palavra, quando ele diz para o seu discípulo: deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos, já que aquele morto era o pai daquele rapaz, né? Quando Deus criou o homem e sua mulher, eles eram santos e perfeitos. Adão e Eva viviam na luz, viviam em comunhão com o seu Pai eterno e a sua criação. Então o homem vivia em comunhão, em harmonia com Deus e com toda a criação. Adão e Eva tinham vida, pois andavam
em espírito, andavam na direção do Espírito de Deus, andava nos ensinos do Espírito Santo, andavam na palavra de Deus. Adão e Eva não tinham pecados, pois eles ainda não haviam pecado. Eles ainda não haviam desobedecido a Deus. Mas a partir do momento em que eles desobedeceram a ordem que Deus deu para eles, de não comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir do momento que eles desobedecem esta ordem, então eles, morrem. Deixaram a vida e morreram. Por quê? Morreram espiritualmente, Morreram espiritualmente, se afastaram do Pai Eterno. Porque a morte espiritual é a separação do seu espírito e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus deixou de guiar a vida deles, para eles serem guiados por outro espírito, que não era mais o Espírito de Deus, era o espírito do maligno. Porque o maligno conseguiu enganar a mulher, convencer a mulher de que Deus era errado e ele era o certo. E ela creu nessa palavra da serpente e obedeceu à serpente, transferindo a sua adoração para a serpente e não mais a Deus. E Adão e Eva pecaram e se afastaram de Deus e morreram espiritualmente, Então eles morreram tanto espiritualmente, como mais tarde fisicamente. Então, ao passar do tempo, eles não morreram fisicamente logo, mas espiritualmente sim. E ao passar dos anos, eles também morreram fisicamente. E assim acontece com toda a humanidade. Em Gênesis 3, do 1 ao 5, nos relata a conversa entre Eva e a serpente. A serpente estava tentando convencer a mulher de que Deus era mentiroso, pois eles não iriam morrer coisa nenhuma. Esta foi a conversa da serpente. Vocês não vão morrer não, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar igual a Ele. Vocês vão ficar sabendo do que é bom e do que é ruim. Então, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Então, a serpente disse para Adão e Eva que Deus era mentiroso, porque ele sabia que eles não iriam morrer. Então, devemos ter muito cuidado com a palavra que estamos ouvindo. Temos que conferir na Bíblia se é real. Temos que pedir o discernimento do Espírito de Deus para não nos enganarmos. Porque tem muitas pessoas usando a Bíblia com textos fora de contexto e enganando-a muito. Porque o diabo também faz isso. Ele usou textos fora de contexto para enganar Jesus, para tentar Jesus no deserto. E ele também faz com a gente, Ele usa texto da Bíblia fora do contexto para enganar muitos. Por exemplo, um texto que é muito usado fora do contexto. Mas a Bíblia diz o seguinte, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Isso aí é um texto fora de contexto. Por quê? Porque essa palavra não é para todas as pessoas. Esta palavra que Paulo falou não é para a igreja. Essa palavra que Paulo falou, pronunciou, foi para aquele responsável lá da guarda em que Paulo estava preso. Então, ele
quando as portas se abriram, as portas da cadeia, né, da prisão que Paulo estava, se abriram, e ele queria se matar, então Paulo disse para ele não se matar porque ninguém tinha fugido, todos estavam ali. Então Paulo pronunciou esta palavra: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E quando a gente lê todo o texto, a gente vê que ele, né, e a família dele e a casa dele toda foi salva. Então a pessoa usa um texto fora de contexto e vira heresia. Ah, mas é a palavra de Deus, mas é heresia, porque o texto está fora de contexto. Então você tem que ver o texto dentro do contexto. Se o texto ficou fora de contexto, virou heresia. Como Satanás chegou para Jesus e diz: joga-te daí para baixo, porque está escrito. Está escrito lá no Salmo 91. Os teus anjos, os anjos do teu pai vão te segurar e tu não vai morrer. E o Satanás usou um texto fora do contexto, porque o Salmo 91 ali é para quem está no esconderijo do Altíssimo. Essa promessa aí é para quem está no esconderijo do Altíssimo. Quem está no esconderijo do Altíssimo está sob a obediência do Pai Eterno. Então, quem está na obediência ao Pai Eterno não vai se jogar de lugar nenhum para se matar. Então, o diabo ele faz isso. Ele usa um texto fora do contexto para enganar as pessoas, como ele fez com Eva. Foi assim que Deus disse: de todas as árvores do jardim vocês podem comer? Então, botou uma dúvida. Depois ele disse: vai não, vocês não vão morrer não. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Acontece, meus irmãos, que nós temos 3 partes. Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. Já falei sobre estas 3 partes várias vezes em alguns estudos. Então, o espírito é uma parte, a alma é outra parte, o corpo é outra parte. E quando Adão e Eva pecaram, o espírito e a alma morreram. Mas o corpo ainda ficou vivo. Mas ao decorrer dos anos, ele foi morrendo aos poucos, até chegar o tempo da sua morte, assim como acontece com todos os seres humanos. Então, a morte do espírito é a separação de Deus para sempre. Adão e Eva foram picados pelo veneno da serpente chamado pecado e morreram espiritualmente, se afastaram de Deus. Deus ainda foi até onde Adão e Eva, mas eles não se arrependeram. Adão não reconheceu seu erro, Eva não reconheceu seu erro e foram expulsos da presença do Senhor. Então Deus quer arrependimento da nossa parte. Ele quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que reconheçamos os nossos erros, confessemos a Ele arrependidos, para que haja perdão, para que haja cura, para que haja essa purificação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, purificação desse veneno maldito chamado pecado. Então a serpente estava tentando convencer a mulher de que Deus era mentiroso, pois ele não iria morrer coisa nenhuma. O que iria acontecer com eles é que eles iriam ficar como Deus. Eles iriam saber o que era bom e o que era ruim. Quando a serpente conseguiu convencer a mulher de que
o fruto daquela árvore era boa, e a mulher come o fruto e dá para o seu marido, então o casal pecou. Então o casal pecou, o casal com as suas próprias mãos e bocas, né, injetaram o veneno mortífero da serpente chamado Satanás, serpente chamada Satanás, e este veneno chamado pecado, né? Então não foi a serpente que obrigou Eva e Adão a comer o fruto. Satanás, ele não pode obrigar pessoa nenhuma a fazer aquilo que ela não quer. Mas ele ilude, mas ele tenta convencer a pessoa, como o diabo está fazendo hoje em toda a humanidade. Então ele vai fazendo lavagem cerebral. Todo dia ele está falando a mesma mentira. A gente vê isso nas redes sociais. Fala mentira hoje, mais tarde, depois, e vai mentindo, até que a pessoa passa a acreditar naquela mentira de Satanás e faz aquilo que o diabo quer. É assim que o diabo age. Ele mente, até a pessoa acreditar na mentira dele. Foi isso que aconteceu com Eva. E quando eles acreditaram e comeram o fruto daquela árvore, desobedecendo a ordem de Deus, então neles é injetado o veneno chamado pecado. Então, em Gênesis 3:6, a serpente conseguiu que o próprio homem, com as suas próprias mãos, injetassem o veneno da serpente. Quer dizer, eles pegaram o fruto com suas mãos e comeram com a sua boca. Não foi a serpente que obrigou eles a pegarem, não foi a serpente que obrigou eles a comer. Ela só convenceu. E é por isso que o Salmo 1 nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém, ou melhor, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, a serpente aqui estava conversando com Eva, estava aconselhando: come, é bom, é uma boa fruta, é gostosa, vai te dar entendimento, vai te dar conhecimento, vai te dar sabedoria. E é assim que o diabo faz. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios não têm nada de bom para nos aconselhar. Bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Eva se deteu. Quando ela parou para ouvir a serpente, conversar com a serpente, ela estava ouvindo os conselhos da ímpia serpente. E ouvindo a palavra, se deteu ali no caminho para ouvir a palavra da serpente. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando você se assenta na roda dos escarnecedores, você está escarnecendo da palavra de Deus. E foi isso que Eva fez, escarneceu. Escarnecer significa zombar, rejeitar, criticar. Foi isso que ela fez. Quando ela pegou o fruto para comer, ela escarneceu de Deus. Ela zombou de Deus. Ela se afastou de Deus, desobedecendo a Deus. Então devemos ter cuidado, meus irmãos. Então não foi a serpente quem obrigou o homem a comer o fruto, mas a serpente convenceu a mulher que convenceu a mulher que Adão muito amava e quis lhe agradar. Então, Satanás convenceu a mulher, convenceu a esposa, convenceu a amada de Adão, porque
Através de Eva, Adão iria cair na onda de Satanás. Então, a mulher que Adão amava muito, ele mostrou que amava mais a Eva do que o próprio Deus. É por isso que Jesus disse: quem não deixar esposa, quem não deixar mulher, quem não deixar marido, quem não deixar filho, quem não deixar pai, quem não deixar família, por amor a mim, não é digno de mim. Adão deixou Deus por Eva. Então, ele preferiu ouvir a palavra de Eva. Ele preferiu obedecer a mulher. Ele preferiu fazer o que a mulher estava mandando ou pedindo. E assim são muitas pessoas, estão negando Jesus por amor a outras coisas, trabalho, bens, muitas outras coisas. Então, Eva foi um instrumento de Satanás para chegar até Adão. E muitas pessoas estão sendo instrumentos de perdição nas mãos do diabo para alcançar alguém. Ele quer alcançar eu, ele quer alcançar você. Devemos ter cuidado, porque o diabo ele trabalha dia e noite na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. O corpo pegou o fruto, a boca comeu o fruto e desobedeceu a Deus e foi picado pela serpente e ficou contaminado com veneno mortal. E eles morreram e se afastaram de Deus, e se afastaram do Pai Eterno, né? Adão preferiu ouvir a sua mulher, agradar a sua mulher, desagradar a Deus, desobedecer a Deus e morreu, né? Satanás sempre usa a mentira ou a palavra de Deus fora do contexto, eu já falei isso, né? Para tentar enganar as pessoas, principalmente os filhos de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2, do 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 9, versículo 9, 2, 9, do 9 ao 12 nos diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, a segunda besta, o falso profeta, ele vai operar sinais, só que é prodígio de mentira. Então, Satanás é mentiroso e todos os dele, todos os servos dele, toda a descendência dele, vive na mentira. Porque Satanás é mentiroso e os dele aprende com ele. Por isso Jesus diz no capítulo 8 de João, versículo 44, vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês. Ele é mentiroso. Nunca se firmou na verdade. Então, os filhos do diabo são mentirosos, igual a ele. Cuidado com a mentira. Então, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então, o diabo é mentiroso e os dele também são mentirosos. E aqueles que se chegam para Satanás são aqueles que estão acreditando na mentira. Adão e Eva acreditaram na mentira e se deram mal, tanto eles como toda a humanidade, né? Aqui em Hebreus 9, 22 nos diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue,
e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, em Hebreus 9:22 nos diz que quase todas as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há limpeza de pecado, não há salvação. Em João, capítulo 19, João capítulo 19, versículos do 28 ao 30, nos diz assim: Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, tanto em Hebreus 9, quanto João 19:28, alguém teve que dar todo o seu sangue para poder trazer a vida àquela pessoa que foi picada pela serpente com a sua mentira e o seu engano, e o seu espírito e alma morreram, e o seu corpo está caminhando para a morte. Então a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6:23 nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, toda a humanidade morreu, toda a humanidade foi contaminada com o veneno da serpente Satanás. O veneno se chama pecado. Mas quase todas as coisas se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. E Jesus derramou o sangue dele para nos purificar, para nos limpar do veneno da serpente, para perdoar todos os nossos pecados. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único que morreu para que aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor receba também o sangue de Jesus como o soro antiofídico para curar o veneno chamado pecado, que foi injetado na humanidade pela serpente Satanás. Então, Jesus foi necessário vir a essa terra, porque Deus exigiu um sacrifício de uma pessoa que fosse justa, que não tivesse pecado, mas nesta terra não tinha essa pessoa. Então Deus mandou o filho dele. E o filho dele, o sangue do filho dele, é o antiofídico, é a cura para esse veneno chamado pecado, né? Então ele é a cura, é a cura contra o veneno da serpente Satanás. O sangue de Jesus é o antiofídico para curar o veneno da serpente chamada pecado, né? Só que para ele curar este veneno da vida da pessoa, é preciso que essa pessoa se arrependa dos seus pecados. É preciso que essa pessoa creia em Jesus. É preciso que essa pessoa se arrependa dos seus pecados.
É preciso que essa pessoa esteja disposta a abandonar os seus pecados. É preciso que essa pessoa convide Jesus para entrar na sua vida e mude toda a sua vida. Que o Espírito de Jesus entre na vida dessa pessoa e comece a mandar, né, na vida dessa pessoa. E o sangue de Jesus é quem faz esta limpeza. Tira este veneno das nossas veias, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Somente mediante o arrependimento da pessoa, desculpa, que foi contaminada, e a confissão dos seus pecados a Jesus. Somente quando, né, a pessoa fizer isso, é que essa pessoa será curada. O sangue de Jesus entra na pessoa e começa a limpar a vida da pessoa. Então, é que a pessoa recebe em seu espírito, em sua alma e corpo, o antiofídico chamado de sangue de Jesus, que vai, no decorrer da existência da pessoa, neste mundo, vai tirando o veneno chamado pecado da vida da pessoa que tomou este remédio chamado sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus, ele é a cura para o nosso pecado. Mas enquanto nós vivermos nesta terra, este remédio, o sangue de Jesus, vai lavando nossos pecados até a volta de Jesus, até o arrebatamento. No arrebatamento, todo o veneno será tirado do nosso corpo, porque o nosso corpo será trocado. E o veneno da serpente será completamente eliminado da nossa vida, do nosso corpo. Então, o sangue de Jesus nos limpará completamente quando Jesus vier pegar a sua igreja. Aqui em Isaías capítulo 53, versos do 4 ao 7, nos diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas as suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, Jesus foi esse sacrifício que Deus deu para que pudéssemos ter este veneno da nossa vida, para que este veneno fosse tirado da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Mas é somente aqueles que creem em Jesus como seu remédio, como a sua cura, como a sua libertação, como aquele que vai ser completamente sarado dessa enfermidade chamada pecado. Então, nos nossos dias, a serpente chamada diabo tem literalmente envenenado o nosso alimento, a nossa água e o nosso ar, nos
Nos nossos dias, Satanás, através dele, né, desses malignos governantes do mundo, né, tem contaminado o nosso corpo com todos estes venenos encontrados no nosso alimento, água e ar. Mas também tem tentado, né? Tem contaminado todo mundo com a mentira, injustiça, né? Heresias. Então ele tem tentado mudar a mente das pessoas, injetando a mentira para que as pessoas acreditem na mentira dele, como Eva acreditou, e não venha para Jesus para tomar o soro, não é? Para tomar o sangue, para receber o sangue de Cristo, para o sangue de Jesus limpar os pecados, porque é o sangue de Jesus quem limpa o nosso pecado. Aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 22, nos diz assim: Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, Jesus diz para um dos seus discípulos deixar os mortos enterrar os seus mortos. Jesus estava falando de 3 tipos de pessoas existentes na terra. Primeiro tipo, aquela pessoa que já é discípulo dele. Aquela pessoa que já está aprendendo com ele, Jesus. Aquela pessoa que, para ser discípulo de Jesus, precisa fazer o que Jesus diz em Lucas 14, 26. Então vamos lá para Lucas, vou ler logo Mateus. Mateus 10, 37 a 39, nos diz assim. Mateus 10, do 37 ao 39, diz o seguinte. Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Aí, Lucas 14, versículo 26, nos diz o seguinte. 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Então, os discípulos de Jesus são todos aqueles que estão dispostos a abandonar tudo por Jesus. Adão não estava disposto. Adão não queria abandonar sua mulher. Por isso, ele comeu fruto com ela e morreu. Então, primeiro tipo, aquela pessoa que já é discípulo de Jesus, né? Então, primeiro tipo de pessoa, né? Então, esse versículo de Mateus 8, 22, são 3 tipos de pessoa. A primeira é essa que já é discípulo de Jesus, né? Que já segue Jesus. Aquela pessoa que já nasceu da água e do Espírito de Deus, que já tem Deus na vida. O segundo tipo de pessoas que Jesus fala nesse versículo em Mateus, capítulo 8, versículo 22. Segundo tipo de pessoa, aquela pessoa que, embora o seu corpo esteja vivo, mas o seu espírito está morto, pois ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. O sangue de Jesus ainda não limpou os seus pecados.
ele ainda está com o veneno da serpente. O sangue de Jesus não está limpando os seus pecados, porque ele ainda não tem Jesus. Então, João 3,3, Jesus disse para Nicodemos, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Versículo 5 de João 3, para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Então, todos aqueles que já nasceram da água e do Espírito, já estão vendo o reino de Deus, esses aí já nasceram novamente, já receberam o sangue de Jesus para que os seus pecados fossem limpos. Enquanto estivermos nessa terra, os nossos pecados estão sendo limpos pelo sangue de Jesus. E como eu disse, na volta dele, no arrebatamento, então todo o nosso pecado será completamente limpo. Terceiro tipo de pessoas aí desse texto que Jesus citou. O terceiro tipo são aquelas pessoas que fisicamente está morta, é aquela pessoa que fisicamente está morta e precisa de uma pessoa que esteja viva fisicamente para enterrar o seu corpo morto. Por isso Jesus diz, deixa os mortos, quer dizer, os mortos espiritualmente, enterrarem os seus mortos fisicamente. Então Jesus manda o seu discípulo segui-lo. Os discípulos de Jesus foram enviados ao mundo não para enterrar o corpo de ninguém, mas para levar a palavra que dá vida tanto ao espírito morto como o corpo que está morrendo, né? Aí você lê em João 3,5, já citei, 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, que aí é quando vai haver a transformação do corpo de pecado para um corpo novo. Então, o nosso corpo vai ser completamente purificado do veneno da serpente chamada pecado, né? Em João 11, 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus é aquele que dá vida. Então, Jesus disse para Marta e para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é aquele que veio a este mundo para dar vida para todos aqueles que, mesmo mortos espiritualmente, e ouvir a voz de Jesus e se arrepender dos seus pecados, e crer em Jesus e o receber em seu coração como seu único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida, esta pessoa será salva. Agora eu pergunto para você, e você? E você já tem Jesus como seu Salvador, como a sua vida, como o seu único e suficiente Salvador? Se você ainda não tem, você precisa do sangue de Jesus para que você seja purificado desse veneno chamado pecado. E a cada dia esse pecado precisa ser abandonado por nós. Porque aquele que está arrependido é aquela pessoa que está querendo mudança, está querendo abandonar o pecado. E o sangue de Jesus nos ajuda a abandonar esse pecado. Se você quiser receber Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu ouvi esse estudo e eu entendi que só no Senhor eu posso ter os meus pecados perdoados e a serpente não ter mais domínio sobre mim. E eu aceito o Senhor agora como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Limpa todos os meus pecados, purifica-me com o teu sangue, lava-me com o teu sangue e os meus pecados serão lá alvos como a neve. Eu lhe recebo, entra em mim, Senhor, na pessoa do teu Espírito e venha fazer todas as mudanças que o Senhor quer fazer na minha vida.
eu te aceito. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz. Amém. Se você fez essa oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é salvo. Agora você precisa se congregar em alguma igreja que realmente fale a verdade da palavra, para que você cresça. Leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, ouça pregações e seja edificado. Peça a Deus para lhe orientar e Deus vai lhe orientar. E mande esta live para outras pessoas. Se inscreva no meu canal, no YouTube, no Instagram. Dê o seu bonzinho, faça o seu comentário, mande esse vídeo para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra de salvação. E até o próximo estudo e até sábado.